De fato, Senhor, nós queremos te agradecer por essa obra maravilhosa que o Senhor fez e continua fazendo nas nossas vidas. O Senhor já demonstrou isso quando entregou seu Filho, Jesus, como oferta em nosso lugar. Nós queremos, nessa noite, Senhor, te agradecer por tudo isso, por todos esses motivos, Senhor, de gratidão que nós temos com o Senhor. Queremos te adorar, porque não existe outro Deus sobre a face da terra como o Senhor. E porque o Senhor é fiel, fiel em toda a tua palavra. Por isso nós confiamos plenamente e infinitamente nesse teu grande amor. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. O tema que eu separei para a gente compartilhar essa noite é sobre a ceia do Senhor. Acho que é bem propício, né? Hoje a gente vai ter ceia. E eu pensei muito da gente poder compartilhar isso, né? A gente usufruir bem. Quanto mais a gente puder entender desse instrumento, esse sacramento de Deus na nossa vida, porque ele fala, porque é um memorial, né? Fala, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que vocês estiverem ali reunidos e tudo. Então, pensando nesse sacramento, né, da igreja, nesse memorial da ceia do Senhor, eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra nesse sentido. Porque, na realidade, esse instrumento, né, esse sacramento de Deus, é um instrumento que Deus utilizou de comunicação, né, da graça de Cristo sobre as nossas vidas. E ela é um exercício da nossa fé. Porque a gente vai ver que a gente somos estimulados, né, sempre essa fé nas promessas de Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos entender muito plenamente, né, compreender plenamente esse momento de comunhão, dessa ceia que nós vamos ter. E nós não podemos entender isso de uma forma de um ritual. Todo começo, todo primeiro domingo do mês. Não podemos entender dessa forma como um ritual na nossa vida. Muito pelo contrário, mas nós temos que percebê-la como uma experiência eficaz, né, e viva dessa comunhão da mesa do Senhor, da presença dEle e dos nossos irmãos. Então, por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Isso deve ser muito conhecido. 1 Coríntios 11. Capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo fala assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, né, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice, olha, presta atenção, por isso que a gente tem que buscar essa reflexão e ser algo muito além de um ritual na nossa vida. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha o que ele fala. Porque toda vez todo aquele que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, então, cada um a si mesmo e come desse pão e beba desse cálice, por quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram.
Mas se tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Aleluia. Querido, é nesse contexto, né, que eu quero estar trazendo essa mensagem. A mensagem de hoje, o título dela é a Ceia do Senhor. Tá? E nesse trecho aqui da carta de Paulo, a gente vê que ele faz uma séria advertência àquela igreja de Corinto. Advertência porque a igreja, né, local, ela estava tendo um comportamento assim muito impróprio, inconveniente quando eles se reuniam. Paulo estava tendo notícias que a igreja de Corinto estava tendo um comportamento inconveniente, né? Ele fala lá que muitos comiam apressadamente a sua própria refeição, sem, contudo, repartir com os demais irmãos. Comia apressadamente. Opa, vamos embora. Olha o pernilzinho aqui. E o que ele fala? Alguns ficavam satisfeitos e outros, porém, passavam até fome. E mais, tinha uns lá que se excedia. Ficava embriagado, bêbado. E ele falou assim, olha, essa situação não convém a vocês. E aí ele passa, então, a fazer essa exortação. Por quê? Presta atenção nisso. Deixa o Espírito de Deus falar conosco. O pecado, presta atenção nisso, o pecado está em comer antes de querer repartir. Mas a santidade, enquanto a santidade está em repartir antes de comer. Enquanto o pecado é você comer antes de repartir, a santidade é um repartir antes de comer. E era isso que Paulo estava lembrando ali aquela igreja. O foco daquela ceia não podia ser o comer, uma motivação de satisfazer uma necessidade física, né, de comer o seu próprio pão. Muito pelo contrário, a essência daquela mesa estava no repartir. Eles tinham que estar movidos, né? O que movia, que deveria mover aquela igreja era a oportunidade de compartilhar com seus irmãos tudo aquilo que eles já tinham recebido do Senhor, mesmo com aqueles que muitas vezes o tinham magoado. Não é só com aqueles que tinham feito bem para eles. Era até com aqueles que às vezes tinham magoado uns aos outros. Portanto, amada igreja do Caraíba, para a gente evitar o risco de não discernir o corpo. Você lembra da recomendação lá? Para nós não corrermos esse risco de discernir o corpo, né? Que a igreja... Paulo, então, vem fazendo uma séria advertência. E, primeiramente, ele pede um exame da nossa consciência. De forma que as pessoas pudessem compreender a diferença entre coisas e pessoas. A ceia do Senhor tinha um propósito, não só na vida daquela igreja, mas também como a nossa igreja. Um sacrifício, um memorial do sacrifício de Cristo. E também a expressão dessa comunhão do Espírito Santo com todos nós. Muito maior que o evento da comida, o tempo que nós temos aqui de relacionamento é o maior patrimônio que nós temos na nossa vida. Amém por isso? Então, nesse sentido, para uma melhor compreensão daquilo que nós vamos usufruir daqui a pouco. Eles me perguntaram assim, Ricardo, como é que vai ser? A ceia vai ser antes ou depois? Hoje eu estou querendo depois. Eu estou querendo que a gente possa usufruir dessa ceia hoje, depois dessa mensagem. Para a gente, entendeu? Pensar diferente. E aí, nesse sentido, né, da gente poder ter uma melhor compreensão dessa comunhão da mesa, e mais, quanto ao fato de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, conforme Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o quê? O mesmo ontem, hoje, e algumas expressões, algumas versões, eternamente, mas é para sempre. Então, pensando nisso, eu quero compartilhar aqui com vocês 3 lições que o autor
a gente crê aqui que Paulo trouxe uma certa reflexão. Então, o que o autor trouxe aqui, 3 lições que eu gostaria de deixar com a nossa igreja a respeito da ceia do Senhor. Amém? Primeira lição. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Por isso eu quis pegar esse texto de Hebreus e mostrar claramente esses 3 momentos da ceia. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Versículo 24. Você pode deixar em 1 Coríntios, viu, gente? Pode deixar. E eu vou citar vários versículos que você só anota, pega em casa, que são muitas promessas. Eu não vou pedir para você ler. Eu vou só citar. Se você tiver com a canetinha, anota, que são muitas promessas para a nossa vida. Versículo 24 fala o seguinte: façam isso em memória de mim. Essa atitude solicitada de Jesus aos seus discípulos, né, ela revela uma necessidade para que aqueles discípulos nunca se esquecessem do que houve no Calvário. Faço isso sempre em memória de mim. Jesus ali está falando para que os discípulos pudessem estar sempre na mente deles, né, aquele alto preço que foi pago no Calvário, onde Cristo, né, produziu um sacrifício para que, uma vez por todas, toda a humanidade fosse definitivamente livre dos seus pecados e pudesse, a partir daí, usufruir uma vida plena e abundante. Está entendendo isso? O que Cristo está falando é o seguinte: olha, guardem isso, guardem na sua memória sempre o que foi feito no Calvário, porque isso no Calvário dividiu o tempo. Ele definitivamente pagou um alto preço para que, uma vez pago esse alto preço, a humanidade agora pudesse ser livre dos seus pecados e pudesse ter uma vida plena e abundante. Esse exercício deles olharem para o passado não trata aqui, gente, presta atenção nisso, de uma terapia regressiva. Vocês estão entendendo? Jesus não está fazendo ali uma terapia regressiva com os seus discípulos. Vamos lá, vamos ver alguma coisa no passado, ver que se você tem algum problema aqui, como hoje acontece. Muitas vezes as pessoas acham que vão resolver seus problemas, presta atenção nisso. As pessoas hoje acham que vão resolver os seus problemas acessando as suas lembranças antigas, para identificar os motivos ou os causadores dos seus traumas. Eu vou te dar uma notícia péssima hoje, meu amado. Eu não estou aqui para falar nenhum terapeuta. Perdoe os psicólogos, perdoe os terapeutas. Eu estou falando aqui o seguinte: infelizmente, nós humanos, nós mortais, nós não conseguimos esquecer facilmente as cicatrizes que muitas vezes nos marcam. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E essas cicatrizes muitas vezes ficam mais evidentes na nossa vida, principalmente naqueles momentos de tensão dos nossos relacionamentos interpessoais. Eu estou falando de briga mesmo. Na hora que a coisa quebra, o sangue ferve, a coisa fica difícil, aí que fica evidente realmente o tanto que a gente fica marcado em certas situações. Então não adianta fazer esse tipo de terapia, porque somente Jesus pode curar de forma plena e eficaz as nossas enfermidades da nossa alma e trazer uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Não existe outra forma. A única pessoa que consegue realmente trazer uma cura definitiva para essas enfermidades da nossa alma é Jesus Cristo. Pois eu vou te provar. Miqueias, você guarda isso. Miqueias 7:17. Para você ver que nós não temos essa condição, somente Deus pode fazer isso na nossa vida, em relação ao nosso passado. Miqueias 7:19 fala o seguinte: terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades, atirarás todos os nossos pecados nas mais profundezas do mar. Deus é capaz de julgar o nosso pecado no mais profundo abismo do mar e esquecer definitivamente disso. Infelizmente, meu amado, nós mortais não damos conta disso. Só Deus pode fazer isso.
Somente Ele. Essa é a promessa, por isso que ele fala, olha, faço isso em memória de mim, porque quando você olha o passado, você não tem outra referência na sua vida, senão Jesus Cristo. Somente Ele pode lançar no mais profundo abismo o pecado, o mal que uma vez você fez. E ainda, o autor de Hebreus fala o seguinte, Hebreus 10, 14, por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não existe outro sacrifício. Somente Cristo, o único sacrifício, é capaz de nos aperfeiçoar para sempre. Aleluia, meu irmão. Somente Deus tem essa condição. Não importa, então, quão terrível e danoso tenha sido o seu pecado. Eu quero te trazer uma promessa aqui hoje, para que quando você sentar ali na mesa, você tenha uma certeza. Eu não importa quão danoso e terrível tenha sido o seu pecado. Eu estou falando hoje para você que o sacrifício de Cristo é eficaz para alcançar o perdão diante de Deus e você andar na novidade de vida. Amém? Então não fique aí nas suas neuros. Não fique. Não fique pelas culpas do passado. Eu quero te falar hoje, eu quero te trazer uma promessa hoje. Que quando você estiver à mesa, você pode estar certo de que o sacrifício de Cristo, por isso que Ele pede para você, faça em memória, olhe para o passado, mas olhe para que o sacrifício de Cristo, ele é eficiente para purificar você de todo mal, de tudo aquilo que te condena. Ao olhar para o passado, precisamos perceber quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Entender como estávamos e como nós nos encontramos agora. Ele curou as nossas enfermidades. Jesus mudou o curso da nossa história. E ainda, Ele nos capacitou a vencer obstáculos e a derrubar barreiras que nos impedem a uma vida vitoriosa. Quando olhamos para trás e vemos o que Deus fez por nós, a gente encoraja e começa a perceber que nada será demasiadamente difícil para nós, pois o Senhor, que operou grandes coisas no passado, Ele está presente hoje nas nossas lutas e nas nossas batalhas. Guarda mais essa promessa na sua vida. Por quê, Ricardo? Porque sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 22. Há uma promessa na sua vida, meu amado, creia nisso. Ele age em seu favor em todo o tempo. Amém, meu amado? Não importa quão terrível tenha sido o seu passado. Hoje eu estou querendo fazer que você traga à memória a esse Jesus que fez um alto sacrifício para você e que de uma vez por todas Ele pôs fim àquilo que te aprisionava, o pecado e essa separação que havia entre nós e Deus, para que agora nós tivemos acesso novamente à sua presença. Amém? Amém. Segunda lição, versículo 28. A segunda lição é: Jesus Cristo é o mesmo hoje. Vou trabalhar esses 3 temas hoje. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Versículo 28, ele fala o seguinte: examine-se cada um a si mesmo. A segunda lição que temos que compreender é esse momento presente da nossa vida. Nesse sentido, o examinar o nosso interior, ele expressa uma ação de análise profunda do nosso íntimo, revelando aquilo que temos guardado no nosso coração. E é fácil a gente entender isso, porque afinal de contas Jesus mesmo falou que é do coração que o quê? Saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. São essas coisas que nos tornam impuros perante Deus. Mateus 15, 20. O povo estava lá assim, não, né, lava a mão, antes de comer aqui, não sei das coisas, cheio daquelas, né, daquelas ordenanças. E Jesus falou assim: olha, eu vou falar um negócio que contamina muito mais do que uma mão suja.
É um coração enganoso. Porque é dele que procede. E mais ainda, a gente sabe a importância da gente fazer esse exame interior, porque a fim de evidenciar o que muitas vezes está oculto aos homens, mas não a Deus. Vou repetir, a necessidade desse exame interior que ele está pedindo aqui é para que a gente possa trazer evidência de coisas que estão ocultas aos homens, mas não a Deus. Vou te lembrar, conversinha entre Deus e o profeta Samuel. O homem, ele fala lá, Samuel, o homem vê e observa as aparências, mas eu, Senhor, vejo o coração. Nós não podemos esquecer da exortação de Jesus aos fariseus. Ele fala que a boca fala o quê? O que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Jesus sabe dessas coisas. Deus conhece perfeitamente esse nosso interior. Por isso, essa proposta de introspecção aqui de Paulo, ela é importante porque ela trata sobre os nossos sentimentos. Mágoa, ódio, frustração, decepção. É isso que vai alimentando o nosso interior. Essa introspecção aqui também fala da nossa comunhão com Deus. Ela fala dos nossos relacionamentos com os próximos, com o próximo, perdão. Ela fala dos nossos valores que nós cremos. Ela fala da nossa conduta nos negócios e no trabalho. Enfim, ela fala de todas essas diversas áreas da nossa vida em relação à palavra de Deus. Examine-se. Ele está fazendo para você ter um entendimento dessas áreas da sua vida em relação à palavra de Deus. Examine-se. Veja. Reflita. Deus conhece profundamente o nosso ser. E é por isso que nós precisamos fazer essa reflexão do nosso íntimo, porque ela ajuda a compreender até que ponto nós estamos comprometidos com esse Evangelho de Cristo. Até que ponto, o tanto que nós conhecemos desse Evangelho é o que nós temos posto em prática. Eu estou falando de coerência, gente. Isso é importante? Então vamos lá. Essa coerência é tão evidente na vida de Paulo, que ele chega a fazer a seguinte afirmação: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, isso está lá em Gálatas 2:20. Quando eu estava assim, recebendo essas palavras aqui de Deus, montando esse estudo, eu fui entender claramente algo que estava me incomodando. Quando eu olhei esse versículo, essa convicção de Paulo, olha, aqui quem vive mais já não é eu, é Cristo em mim. Um cara coerente. Coerente naquilo que conhece do Evangelho e naquilo que ele põe em prática. Quando eu estava estudando isso aqui, eu pude entender claramente. Por que ele começa lá na introdução? Olha lá no versículo 23, como é que ele começa a introdução da ceia. Ele fala o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também eu lhe entreguei. Eu fiquei pensando, vocês sabem como é que eu sou, né, Marquinhos? Eu gosto de refletir, cara, sempre fico lá. E aí eu fui entender assim, mas como? Entregar o quê? Ele não estava lá na ceia. Ele não participou da ceia. Quando Jesus teve a ceia lá com os seus discípulos, Paulo nem estava lá. O que ele está recebendo de Cristo que está entregando? Pacote é esse? Ele não estava lá, presente. Ele não estava, querido. Mas eu quero te falar uma coisa. Por isso que a conversão é algo sério na nossa vida. A experiência que Paulo teve a caminho de Damasco foi tão impactante na vida dele, que agora não era ele mais. Não era o eu que mandava na vida dele. Era Cristo. Quantas vezes, meu amado, fulano, dá um jeito. Isso não tem mais jeito. Isso vai morrer desse jeito mesmo, mas não muda mais.
Pau que nasce torto, morto. Não vem essas expressões que mata a gente. Isso não tem jeito de mudar mais. Não tem. Está encarnado assim nele. Não muda. Isso não muda. Isso não vira. Isso aí quebra. Mas moldar não tem jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Essa é a coerência de um cara que pôde entregar algo que já não era ele mais. O que ele estava entregando para aquela igreja, sabe o que era? O próprio Cristo. A palavra de Deus. E aí eu fui perceber uma coisa. E vou te dar uma notícia boa, fresquinha. Fui lá e vi e comparei. Eu vi o texto de Coríntios, desse 1 Coríntios 11 ali, e fui lá em Lucas. Você sabe que as expressões de Lucas e Paulo ali batem? Aí eu fui entender porque Lucas foi o cara que mais acompanhou Paulo no momento da prisão e da enfermidade dele. Você sabia disso? Então ele encarnou aquele momento. Eu acho que ele estava ali tão presente quanto Lucas naquela ceia. E por isso ele entregava isso para aquela igreja. Olhar para Cristo ontem mostra o que ele fez por nós. Olhar para Cristo hoje revela as condições nossas de participar dessas maravilhas ou não. Deus olha além das nossas aparências, Ele ouve além das palavras que nós proferimos, Ele conhece o nosso íntimo, mas o que Deus muitas vezes está fazendo é aquela paciência de saber esperar o momento de nós aprendermos também. Deus está esperando pacientemente para que nós, da mesma forma, podemos aprender sobre nós mesmos, meu amado. Para que haja convicção, uma palavra reverberante, é um Cristo, né, contagiante. Esse é Paulo. Portanto, examine-se a si mesmo. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Examine a si mesmo. Descubra as maravilhas da comunhão com Deus e viva intensamente essa vida. Livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Corra com perseverança a carreira que foi proposta pelo Senhor. Tenha os olhos fitos em Deus, em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que foi proposta por seu Pai, Deus, suportou a cruz, desprezando a vergonha pela qual passou, e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Pense bem nisso, pois ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não nos cansássemos, nem nos desanimássemos. Hebreus 12. Corra essa carreira, meu amado, com desenvoltura. Você está livre hoje. Olhe para o passado e veja que Cristo já te perdoou, já te livrou de todo o pecado. Mas agora, nessa consciência, nesse examinar agora da sua condição, eu quero te estimular a buscar realmente uma vida agora operante. É esse evangelho reverberante dentro de você. Para que haja sempre coerência, né, entre naquilo que você conhece de Cristo e naquilo que você tem posto em prática. Amém? Amém, meu irmão? Amém. Por último, Jesus Cristo é o mesmo sempre. Ele é o ontem, o hoje, e Ele é o mesmo sempre. Versículo 26 diz o seguinte: sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A última lição, a terceira lição aqui, para nós aprendermos sobre essa instrução de Paulo quanto à ceia, é sobre a esperança depositada nas promessas de Jesus. Olhar para um futuro onde nós não podemos enxergar ou perceber algo é um ato de fé. É um ato de fé. Diariamente, de todos os lados, nós somos o quê? Pressionados. É ou não é verdade? Segunda-feira? É ou não é verdade? Mas a palavra não permite que nós fiquemos, a palavra de Deus não permite que nós fiquemos desanimados. Em algumas situações nós ficamos até perplexos.
Mas a palavra de Deus não permite que nós fiquemos desesperados. Por diversas vezes nós somos até perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. E ainda, frequentemente, nós ficamos abatidos, principalmente com as notícias. Mas Deus não permite que sejamos destruídos. Sabe por quê, meu amado? Porque, segundo a palavra dele, Ele está fazendo com que a vida de Jesus Cristo, eu vou falar isso bem devagar para você. Por que Ele permite essas situações? Ele te conserva num ambiente hostil. Então, presta atenção. Porque Ele está fazendo com que a vida de Jesus seja revelada, seja manifesta a cada dia no seu corpo mortal, até que Ele venha. 1 Coríntios 4, 8. O que Deus ali, a promessa de 1 Coríntios 4, 8 é justamente isso, que Ele está permitindo que essa vida de Jesus, seja manifesta, seja revelada a cada dia na sua vida mortal. Vocês estão entendendo isso? Paulo tem essa consciência, ele encarna esse Cristo, por isso que ele fala assim, eu já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, por isso mesmo, porque ele consegue enxergar que há uma manifestação desse Cristo, da vida de Cristo na vida dele. Nessa perspectiva, amado, nós somos então encorajados a não desistirmos jamais, pois ainda que enfrentemos as lutas e tribulações, ainda que sejamos desacreditados ou até mesmo submetidos a situações difíceis, aqui na terra temos uma promessa de Cristo. E aqui eu vou deixar mais uma promessa para você. Às vezes você está achando que a coisa está pegando. Mas esse Cristo está tá difícil, é muito choro, é muita dor. Então presta atenção aqui, vai mais uma promessa na sua vida. Nós precisamos ser estimulados nessa noite. Agora, olhar para frente, para o futuro, nessas promessas. Paulo tinha essa consciência. E nós vamos ter também. Em Apocalipse 21, 4, fala o seguinte, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aí ele continua, estou fazendo novas todas as coisas. Olha aqui que agora Jesus fala assim, escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Escreve isso, João. Escreve. Porque isso que eu estou falando é verdadeiro e digno de confiança. Não haverá choro. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá choro, nem dor, nem coisa alguma, porque eu estou fazendo coisas novas para vocês. Você quer ver um cara convertido numa palavra dessa? Você quer ver? Eu vou te mostrar. Esse é o Paulo. Paulo tinha essa consciência. Ele guardava muito bem essa palavra no coração dele. E eu vou te provar. Porque ele fala o seguinte, olha de novo a coerência de Paulo. Um cara que acreditava piamente naquilo que Deus tinha de melhor para ele. Ele fala o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E mais, olha o que ele fala, estou pressionado de dois lados. Ele falou desse jeito, estou pressionado de dois lados. Porque eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, por causa de vocês, é necessário que eu permaneça no corpo. Acho que se um cara chegasse para Paulo assim com a metralhadora, eu vou te matar. Ele falou assim, graças a Deus. Ele falou aqui, Vou te ameaçar, Paulo. Vou te matar. Faz isso mesmo. Vai, porque morrer para mim é lucro. Eu estou doidinho já para encontrar com Cristo. Vocês estão entendendo isso? Sabe por quê? Porque tinha uma certeza no coração dele. A glória de Cristo era algo infinitamente maior do que aquele momento que ele estava vivendo.
Ele tinha consciência daquilo que estava guardado. A glória de Deus era infinitamente maior do tempo presente na vida dele. Essa convicção, essa certeza que havia no coração de Paulo, fortaleceu a sua fé em Deus. Pois ele creu em coisas que não viu. Hebreus 11, 1. O fundamento da fé qual que é? É a convicção, o firme fundamento que não se vê. Vocês estão entendendo isso? Está vendo o que é um cara convicto? Naquilo que é uma promessa de Deus, ele olha para frente, meu amado, e ele sabe que aquilo que Deus tem feito para ele é infinitamente maior. Sabe por que eu estou compartilhando isso com vocês? Interessante. Eu falei lá com a minha esposa, acho que foi de quinta para sexta-feira, eu tive um sonho assim, que me acordou de madrugada. E olha que faz tempo que eu não tenho sonho. Eu levantei de manhã e falei assim, bem, tive um sonho terrível, aqueles que a gente pensa que já está indo. E eu via claramente que eu estava trazendo uma mensagem para a igreja, e quando eu estava fazendo a mensagem, de repente eu parava e eu via, as pessoas não estavam olhando para mim, não estavam ouvindo a mensagem. E é porque uma pessoa veio falar de um testemunho de cura e todo mundo juntou naquele momento. Era sobre cura. E chamou atenção para aquilo ali. Aí depois eu continuei pregando e foi mudando novamente. E de repente a igreja, não, que eu olho assim de novo, eu estou falando sozinho. E tinha um líder religioso. Aqueles expoentes. Aqueles bispos. E a igreja tudo ali, olhando aquelas coisas. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. E pela terceira vez, eu já não conseguia, era algo asfixiante. E eu fiquei com aquilo, eu falei assim, bem... poucas vezes eu acordei assim desse jeito, mas eu busquei interpretação disso. Mas é isso, muitas vezes a igreja hoje está atrás de sinais, está atrás de líderes, de palavras assim, eloquentes. Olhe para trás, querido, e veja quem morreu por você. Paulo tinha essa consciência. Ele sabia que Cristo morreu, ele amou e morreu por ele. Então só havia uma pessoa que ele poderia crer. E ele falou, olha, se Deus fez isso tudo com Cristo, ele também vai fazer comigo. Ele ressuscitou, ele está à glória do Pai, está sentado à direita, eu sei que ele vai fazer isso comigo. Amado, creia nas palavras de Deus na sua vida. Amém? Nessa última quinta-feira, eu vou terminar por aqui. Nessa última quinta-feira eu vi um artigo que eu quero compartilhar aqui com a igreja. Morreu uma australiana de 27 anos. Uma australiana de 27 anos. O nome dela é Holly Butcher. Ela foi vítima de um câncer, né, muito agressivo, sarcoma de Ewing. É um tipo de gangro maligno nos ossos. Quando ela descobriu disso, ela tinha 26 anos. E ela morreu quinta-feira, dia 4/1, aos 27 anos. E ela deixou uma carta emocionante. A família dela, quando pegou aquela carta, publicou no Facebook. Ela decidiu escrever, segundo o relato da própria família, essa carta porque ela considerou realmente importante algumas coisas, depois que ela teve consciência da doença dela. E ela explicou que estava sendo difícil para ela deixar para trás todos aqueles que ela amava. Num dos trechos dessa carta, Holly cita a dificuldade de encarar uma mortalidade aos 26 anos, quando ela teve o diagnóstico. Certo? Aos 26 ela teve o diagnóstico. E aí ela escreve assim, uma das coisas que você ignora, nós nos acostumamos com a passagem dos dias. Olha a rotina. Olha a rotina nossa. Nós nos acostumamos com a passagem dos dias, até que algo inesperado acontece.
Sempre imaginei envelhecendo. Só que agora eu tenho 27 anos. Eu não quero ir. Eu amo a minha vida. Eu sou feliz e isso eu devo às pessoas amadas que eu tenho ao meu redor. Mas presta atenção nessa palavra dela. Mas o controle está fora das minhas mãos. Mas o controle está fora das minhas mãos. Quando Holly teve conhecimento da gravidade dessa doença, né, segundo a família, ela mudou de atitude. Então ela escreveu algumas coisas, eu pincelei ali. Uma delas é o seguinte: olha, eu quero que as pessoas parem de se preocupar tanto com esses estresses pequenos e insignificantes da vida. E ela chegou a citar uns. Um corte de cabelo que não deu certo. Isso é morte. Uma roupa nova que não está sob a medida. Uma briga de trânsito. Uma desavença, às vezes, no trabalho, entre outros. E ela sugere que as pessoas, então, passem a agradecer por estarem vivas e com saúde. Que, segundo ela, você não sabe quanto tempo você tem para viver. Portanto, não perca tempo. Em determinado momento dessa carta, ela faz uma reflexão que me chamou a atenção. Presta atenção nisso. Ela afirma o seguinte: D, e D. D, e D. É verdade que você ganha mais felicidade fazendo coisa para os outros do que fazendo para si mesmo. Vocês entenderam isso? Você ganha mais felicidade fazendo coisa para os outros do que fazendo para si mesmo. Eu queria tanto ter feito mais isso. Desde que eu fiquei doente, eu conheci pessoas mais incríveis, mais incrivelmente doadoras e gentis, e recebi palavras mais amorosas de apoio de minha família, de amigos e até estranhos. Mas o que eu poderia dar em troca? Nunca vou esquecer disso e serei eternamente grato a todas essas pessoas. Holly então conta que foi graças a doadores de sangue que ela manteve viva por mais um ano. Lembra do 26 ao... Esse 26 ao 27 foi porque muitas pessoas doaram sangue para ela. Por isso ela faz o seguinte, um último pedido. Comece a regularmente doar sangue. Isso fará você se sentir bem com um bônus adicional de salvar vidas. Eu sinto que é algo que eu negligenciei, considerando que a cada doação você pode salvar 3 vidas. A carta é extensa, querido. Depois você pode pegar lá no site. Mas eu quero compartilhar mais um trecho interessante que eu vi, que eu destaquei dessa carta. E que é onde ela fala a respeito do apego às coisas materiais. Presta atenção nisso. Uma coisa estranha é ter dinheiro para gastar no final, quando você está quase morrendo. Não é hora de você sair para comprar coisas materiais como você costuma fazer. Quando você está morrendo, você não vai comprar um vestido novo. Ela escreve. Isso faz você pensar quão bobo é o pensamento, quão bobo é pensarmos que vale a pena gastar dinheiro com roupas novas em coisas em nossas vidas. Por isso, em vez de comprar um monte de coisa, dê presente para um amigo. Em vez disso, em vez de comprar um monte de coisas, dê um presente para um amigo. Esse presente pode ser cozinhar algo especial para ele. Ou comprar uma planta, ou dar uma massagem, ou uma vela. O importante, guarda isso, olha que interessante. O importante é, ao entregar os presentes, isso é forte. O importante é quando eu entregar os presentes, dizer a elas o quanto você as ama. A relação com o dinheiro foi algo que mudou com a doença. Ela percebeu que não adianta acumular e gastar em coisas que não mudam a sua vida. Por isso ela conclui: use o seu dinheiro em experiências, ou no mínimo, não perca as experiências porque gastou o seu dinheiro com coisas materiais. Tente aproveitar e estar presente
nos momentos, ao invés de capturar esses momentos na tela do seu celular. Resumindo, ele aconselha a usar o dinheiro com sabedoria, gastando em coisas, não em coisas materiais e fúteis, mas naquilo que traga experiências de vida. Sabe, querido, eu quero te convidar hoje a participar dessa mesa da comunhão, tendo essa mesma convicção que havia em Paulo. Sabe, o que ele diz ali, olha, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Pois Deus nos manterá firmes até o fim. Eu quero trazer uma promessa sobre a sua vida. Por isso eu nunca creio, estou falando aqui de púlpito. Isso é eu. Se alguém tiver outro pensamento, eu respeito. Mas eu tenho de púlpito. A pessoa não perde a salvação. Porque em 1 Coríntios 1:8 é muito claro. Deus nos manterá firmes até o fim, de modo a sermos irrepreensíveis no dia do Senhor. Então, aquele que realmente crê em Cristo Jesus, meu amado, eu quero te falar um negócio. Não é eu que estou falando, não. É Deus. É Deus. Ele vai te manter firme, irrepreensível para o dia do Senhor. Mas há uma necessidade aqui, nessa mesa da comunhão. Nós precisamos agora ter esse momento que esse pão nos relembre, nos traga à memória o tamanho e o sacrifício que Cristo fez na nossa vida. Definitivo, operante e eficaz. Ele nos limpou, Ele nos purificou de todo pecado. E ao examinar, nesse momento que eu estou fazendo reflexão agora, nesse examinar, que Paulo pede ali, eu quero ter mais coerência, então, em relação a essa palavra e aquilo que eu tenho feito no meu dia a dia. De forma que a minha expressão para frente, o meu olhar para frente, é um cara que crê em toda a promessa de Deus e está plenamente convicto na esperança que Cristo já me guardou algo infinitamente melhor e maior para estar com Ele. Aleluia. Era nessa consciência que eu queria te chamar hoje a participar dessa ceia. Sabe? Transformado no seu entendimento. Dando graças a Deus por tudo que Ele fez no nosso passado. Sabendo que agora no presente, quando eu confronto, essa palavra na minha vida, eu sei que precisa mais desse Cristo encarnado em mim, como Paulo fala, que quem já vive não sou eu, mas Cristo vive em mim. E por que você faz isso? Porque eu tenho uma esperança na minha vida. Qual que é? Como é que Ele fez com Cristo de ressurgir? Ele vai fazer também comigo. Aleluia. Dê valor a essa maravilhosa vida em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Vamos ter um momento de oração, nos preparando então para essa ceia do Senhor. Pai querido, Pai de infinito amor e misericórdia, ó Deus gracioso, bondoso, bendito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já fez tudo por nós. O Senhor já pagou esse alto preço, Pai, que nos fazia inimizade, separação entre nós e o Senhor. O Senhor deu esse filho como um gesto de amor. Gesto de amor. O Senhor amou nós de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Por isso nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Nesse momento agora que nós vamos estar em memória do Senhor, nós queremos repartir esse pão, trazendo essas promessas no nosso coração, Senhor. Nós queremos partir desse pão, beber desse cálice, ó Pai, tendo essa consciência agora transformada, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por quê? Porque nós sabemos, ó Pai, que as promessas que nós temos guardado pelo Senhor, é que da mesma forma que o Senhor fez com Jesus Cristo, de um dia ressuscitá-lo, o Senhor vai fazer isso também com a gente.
Para sempre, Pai, e para sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por isso agora, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos estar servindo, então, o pão, né? Vou lembrar esse texto aqui é bom, como foi dito, né? Ali de 1 Coríntios. Pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Amém. Então, receba desse pão. E vamos fazer o que? Vamos aprender com Paulo lá, né? Vamos esperar pelos irmãos. Vamos esperar que todos sejam, né? Sejam aí, tenham recebido desse pão. Lembrando que a santidade é o ato de repartir antes de comer. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Reparta agora, meu amado, reparta com seu irmão esse tremendo sacrifício que nos foi ofertado em Cristo Jesus. Agora e sempre, faço isso em memória do Senhor. Seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu. Da mesma forma, amém? Esse foi o pão. Mas a ceia continua. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Amém, meu amado? Essa é a nova aliança. Uma aliança não mais da
letra, mas do Espírito. Um Espírito que nos ensina, um ensino que nos move sempre ao quê? A comunhão. Foi essa advertência que Paulo fez ali com aquela igreja. Ele estava reunindo muito apressadamente e falou assim: olha, quando vocês reunirem, vocês esperem um pelos outros, para que esse tempo de um com vocês, com os outros, seja algo que traga, né, maturidade, algo que possa produzir valor na sua vida. Lembrando desse alto preço que foi pago, de uma nova aliança, uma aliança agora na comunhão do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Assim, sabe o que eu acho bonito nisso? Desse exercício que nós fazemos, por isso que ele fala: olha, eu faço isso em memória de mim. Porque a gente começa a entender alguns versículos na nossa vida, né? Quando ele está lá em Efésios, Efésios é uma carta que marcou muito o nosso ministério, né, Marcos? Muito. E lá fala que esse corpo bem ajustado, com auxílio de todas as partes, ele cresce, ele edifica em amor na medida que cada um, né, realiza a sua função. Amado, na medida que nós nos realizamos uns com os outros, esse corpo se edifica e ele cresce. E ele traz essa expressão de Cristo na nossa vida. Aleluia. Amém. Amém. Que a graça infinita de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo agora de Deus, agora e sempre. Amém. Uma boa semana. Edifica esse corpo. Edifica. As juntas, medulas, as partes possam estar aí bem interagidas. Aleluia. Uma boa semana a todos.